Você já parou para se perguntar por que de repente as pessoas que mais te atacavam estão fugindo de você? Por que o silêncio delas é tão ensurdecedor? O isolamento que você sente agora não é rejeição, é a blindagem do universo. Eles não sumiram por maturidade ou porque encontraram a paz. Eles estão se esquivando de você com habilidade olímpica, porque a mentira que contaram sobre o seu nome, essa mentira atingiu a pessoa errada. Eles contaram a história forçada, cheia de veneno e insegurança, para o único ouvinte que já conhecia a sua verdade. O plano deles não te feriu. O plano deles se voltou contra eles, expondo a inveja e a obsessão que eles tentaram disfarçar. E entenda uma coisa, se você está assistindo a este vídeo agora, você não chegou aqui por acaso. Este é o momento da sua virada. A sua reputação não precisou de defesa. Ela se defendeu sozinha. E neste exato momento, vamos quebrar o código e revelar exatamente por que a boca deles se tornou a armadilha que os fez correr. Chegou a hora de selar essa verdade no universo. Curta este vídeo, se inscreva no canal para garantir que você não perca a próxima revelação. E para declarar que você aceita esta ativação energética e assume a sua autoridade, quebre o silêncio e comente agora o número 77. Declare ao universo que a sua verdade é inegável. Fique comigo, pois o que eles tentaram esconder está prestes a vir à luz. Eles realmente pensaram que um punhado de fofocas mal contadas seria o suficiente para derrubar você? Que o seu destino, a sua história e tudo o que você construiu seria desfeito por um sussurro covarde? Pense nisso. A mentira deles era tão pequena e frágil que precisou se apoiar na sua grandeza para tentar ganhar atenção. Você não precisou fazer barulho nem sair correndo para se defender. A sua vida, a maneira como você se comporta e a sua integridade já eram a muralha que impediu o avanço de qualquer ataque. O jogo virou, e agora quem está com medo de fazer barulho são eles, porque o que aconteceu não foi um erro de cálculo seu, foi uma péssima escolha de plateia deles. Você criou uma base tão sólida de honestidade e coerência que quando a mentira chegou no ouvido de quem realmente importa, ela soou falsa na hora. A pessoa errada que eles escolheram para confidenciar a fofoca tinha discernimento. Ela não estava apenas escutando, ela estava sentindo a energia por trás da história. E a energia deles cheirava a inveja e desespero. Você percebe que eles não estão fugindo de você por causa da mentira em si, mas porque, ao tentar te diminuir, eles apenas revelaram o quão obcecados e inseguros eles são. Você não levantou um dedo e o castelo de cartas deles desmoronou, levando a credibilidade deles junto. Este é o momento em que você entende a diferença entre ser atacado e ser testado. Você não foi atacado, você foi validado. O universo usou a língua solta do seu inimigo para te dar uma prova. Sua verdade é inabalável. Agora, a fofoca virou mapa, mostrando exatamente quem é o lobo e quem é o pastor na sua vida. Mas se a verdade sobre eles já está na superfície, qual é a verdade sobre você que está prestes a ser revelada? E que poder essa nova clareza te dá para reescrever todas as regras do jogo? Você nunca precisou lutar para defender seu nome. Sua maior proteção foi a consistência com que você viveu sua vida. Quando tentaram te derrubar, o ouvinte não estava apenas absorvendo a fofoca, ele estava comparando a história com a régua da sua reputação. Eles esperavam encontrar um aliado na mentira, mas toparam com alguém que respeitava a sua verdade. Você plantou integridade, e agora essa integridade se tornou o juiz silencioso que expôs a farsa. É por isso que eles fogem de você, porque a sua vida, e não sua voz, já havia reservado o lugar da verdade na mente da única pessoa que importava. Entenda que o pânico deles não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que você simplesmente é.
Você se tornou a prova viva que desmancha a narrativa construída por eles. Você não precisou mover um músculo. O guardião silencioso, que eles consideravam ingênuo, viu a inveja disfarçada de preocupação. Você está inatingível, não por sorte, mas porque a sua essência é forte demais para ser contaminada. Você permaneceu em sua paz enquanto a verdade fazia o trabalho pesado por você. Essa é a soberania que ninguém pode tirar, e eles sentem o peso disso. Eles acharam que dominavam o jogo das palavras, mas você dominou o jogo da autenticidade. Agora que a poeira da fuga deles assentou, você precisa ir além do fracasso da mentira. Não se trata apenas de quem falou, mas de como o universo usou essa situação para te blindar de forma permanente. O que realmente acontece no espírito desse guardião silencioso no momento exato em que sua integridade é atacada? Existe uma lei espiritual operando aqui, e ela revela algo sobre a sua autoridade que é muito mais profundo e transformador do que a humilhação deles. Você não apenas ouviu uma mensagem, você acaba de receber a prova de que seu caráter é seu escudo mais forte. Você viu a verdade se defendendo sozinha, o universo usando o discernimento alheio para desmantelar a mentira que tentaram plantar. Você ganhou a guerra sem precisar levantar a voz. Isso é uma ativação de clareza e autoridade, e o resultado é que você se tornou intocável. Agora, se essa ativação de verdade e a restauração da sua reputação valeram o tempo e a energia que investimos aqui, eu te convido a um passo de honra. Honre a frequência que acabou de te libertar. Não se trata de valorizar o mensageiro, mas sim de reconhecer e honrar o peso do seu caráter, que silenciosamente te protegeu. Sua integridade provou ter um valor incalculável, e a energia que você devolve serve para selar essa vitória no seu campo. Se você está pronto para investir na sua próxima fase e honrar o nível de autoridade que você manifestou, clique no botão "Valeu demais, Super Thanks", logo aqui embaixo. Use um valor que reflita o quanto sua paz e sua verdade valem. Se for para marcar um novo nível, honre essa clareza com a marca dos R$ 100. Não é uma doação, é um voto de honra à verdade que te tornou inatingível. Sua clareza merece ser amplificada. Honre o que é seu. Você está vendo a prova de que a verdade não precisa de advogados para vencer. Lembre-se de tudo o que disseram, de todas as fofocas e narrativas distorcidas. Elas voltaram exatamente para o remetente. A razão pela qual essas pessoas estão te evitando com tanto desespero não é porque encontraram a paz, mas sim por puro pânico. Eles tentaram te atingir com uma flecha de mentiras, mas você estava protegido pela armadura da sua própria integridade. Eles tiveram a audácia de mentir sobre você para a pessoa que, ironicamente, possuía o discernimento para sentir o cheiro de falsidade a quilômetros de distância. Você não teve que mover um dedo. O seu caráter foi o escudo que fez o ataque ricochetear. O seu histórico de vida é o que fez a história deles desmoronar. Quando a mentira saiu da boca, ela foi automaticamente comparada com a pessoa consistente que você é. E o placar não fechou. Você construiu uma reputação tão sólida que a acusação simplesmente escorregou e os expôs. A credibilidade deles derreteu porque subestimaram o peso da sua verdade silenciosa. Eles fugiram porque sabem que o ouvinte, a pessoa para quem eles contaram a história, agora consegue ver a insegurança, o ciúme e a obsessão por trás de cada palavra. Você conquistou essa vitória sem precisar levantar a voz, apenas permanecendo firme em quem você sempre foi. Mas existe algo muito maior por trás dessa fuga olímpica. Não é apenas a vergonha, é a realização de que você carrega uma autoridade que transcende o que é visível. Essa autoridade não é concedida por títulos, mas sim pelo seu alinhamento com a sua essência. Eles estão correndo porque, por acidente,
Revelaram que você é uma peça central na sua própria história, e o seu silêncio tem uma força que eles nunca terão. Agora, vamos descobrir por que, mesmo sem você saber, eles ativaram os seus protetores mais poderosos. Pare tudo. Antes de avançarmos para os próximos pontos que provam a sua vitória, eu preciso fazer uma checagem de comprometimento e de energia. Estamos no meio de uma história onde a sua verdade esmagou a mentira de alguém e onde o seu caráter inabalável se defendeu sozinho. Mas essa autoridade só funciona se você assumir o seu poder por completo. Você está realmente disposto a manter essa clareza e impedir que qualquer mentira futura tenha espaço na sua vida? Se a resposta for sim, você precisa selar isso. Eu quero que você comente agora o número 77. Comentar 77 não é um pedido aleatório. É a sua declaração pública e espiritual de que você aceita que o bumerangue da verdade voltou para o remetente e que a mentira da outra pessoa perdeu todo o poder sobre você. Este é o seu momento de firmar o pé na verdade. Além disso, se você está aqui e ainda não faz parte desta comunidade de autoridade e clareza, não perca mais tempo. Curta o vídeo para espalhar essa verdade e se inscreva no canal para garantir que você esteja sempre à frente da fofoca e da manipulação. O seu reengajamento agora é a prova de que você é inabalável. Vamos voltar ao que importa, porque o resto da história é ainda mais chocante. O peso da sua consistência foi a arma mais silenciosa e eficaz que você poderia ter. Você não precisou gritar, nem se defender em público. Enquanto eles inventavam histórias cheias de fúria e inveja, a sua vida estava lá, funcionando como um gigantesco recibo. Cada ato de integridade, cada escolha correta que você fez em silêncio, se somou a um registro imbatível. É por isso que a mentira deles não se espalhou como fumaça. Ela encontrou a fundação sólida do seu caráter e simplesmente quebrou. Você percebe o poder disso? O seu eu autêntico e inabalável não permitiu que a narrativa deles ganhasse tração. Eles estão evitando você não por medo da sua raiva, mas por causa da sua verdade que foi confirmada. A pessoa para quem eles mentiram viu o contraste, o caos na voz deles versus a calma do seu histórico. É a sua soberania que os forçou a recuar. Você se tornou o CEO da Verdade S.A. no contexto deles, e eles não conseguem manter contato visual porque sentem o cheiro da própria derrota. Entenda, a confusão deles é a sua prova. A fuga deles é a confirmação de que o castelo de cartas que construíram desabou. Sua vitória veio não pelo confronto, mas pela evidência de quem você realmente é, dia após dia. Agora respire fundo e assimile essa nova realidade de poder. Você já viu como o seu caráter destrói a mentira, mas existe uma camada ainda mais profunda nessa dinâmica de ataque e proteção. A verdadeira revolução acontece quando você entende o que exatamente motivou essa obsessão e inveja. O que eles tentaram apagar em você não era uma falha, era a sua maior luz. Você está pronto para olhar o mapa que revela não apenas o que eles perderam, mas o que você está destinado a ganhar ao entender a fonte exata desse ciúme espiritual. Você não precisou gritar para ser ouvido ou se defender publicamente. Seu caráter, aquele que você construiu longe dos holofotes, funcionou como a sua armadura mais forte. Enquanto eles gastavam energia inventando histórias e cochichando, você estava focado em ser coerente. É por isso que a mentira deles desmoronou. Ela não tinha onde se apoiar. A pessoa que eles escolheram para ouvir a fofoca olhou para você. Lembrou-se de quem você realmente é, e o conto deles simplesmente não colou. Sua integridade não é algo que se defende, é algo que defende você, silenciosamente e com precisão. Eles estão te evitando hoje não porque você é perigoso, mas porque você é o espelho que reflete a verdade deles.
A mentira que espalharam expôs a inveja, a insegurança e a obsessão. Você nem precisou mover um dedo. O peso da sua conduta esmagou a narrativa deles. Eles agora percebem que subestimaram a fundação da sua vida. Confrontada com a luz da sua coerência, a sombra deles ficou evidente. É humilhante para eles ter que fugir de você, sabendo que a única coisa que os traiu foi a tentativa desesperada e falha de te derrubar. Agora que você viu a força inabalável do seu alinhamento, uma pergunta precisa ser feita. Se a sua simples presença já repele a falsidade e destrói o engano sem esforço, imagine o poder que você carrega para a frente. Você entendeu que seu caráter é a prova de fogo. Mas, e se o verdadeiro teste não for mais a defesa, mas sim a manifestação? O que a sua consistência silenciosa está prestes a construir no mundo que eles não conseguirão evitar de admirar? A sua luz não foi apenas vista. Ela funcionou como um farol poderoso que expôs tudo o que eles tentavam esconder. Eles estão se afastando de você agora, porque a sua verdade se tornou grande demais para a mentira deles. Você não precisou discutir, gritar ou se justificar. Sua energia, seu crescimento e a paz que você carrega forçaram a inveja deles a se manifestar em forma de fofoca e acusação. Ao tentar te diminuir para o público errado, o que eles realmente fizeram foi vestir a própria insegurança. Você se tornou o espelho que eles não queriam encarar, e a única saída que encontraram foi fugir. Essa distância que eles mantêm não é maturidade, é pânico. Eles estão correndo porque sabem que a pessoa para quem eles mentiram tem discernimento de águia e não engoliu a história. Sua reputação, construída em silêncio e com integridade, atuou como um escudo inquebrável. Cada tentativa deles de manchar seu nome apenas destacou quão sólida é a sua base. Eles pensaram que estavam plantando uma semente de dúvida, mas o que colheram foi a própria exposição. O seu silêncio foi a prova mais contundente de que você estava acima do drama. E isso os aterroriza. Compreenda o poder de ser inabalável. A mentira deles custou a eles muito mais do que a você. Eles perderam a credibilidade, perderam a paz e, o pior, se auto-excluíram do seu círculo de prosperidade e verdade. Eles achavam que estavam te isolando, mas, na verdade, acabaram de se isolar de tudo o que é bom. Se a sua simples presença carrega a autoridade de desmantelar a falsidade e banir a inveja, o que acontecerá quando você começar a usar essa mesma autoridade para criar ativamente o futuro que você realmente merece? Você tem carregado uma energia tão limpa e consistente que qualquer mentira lançada contra você se desfaz no ar. O subtítulo diz a verdade. Suas verdadeiras intenções estão nuas, mas de um jeito bom. A pessoa que eles procuraram para te difamar não viu a história que contaram. Ela viu a sua história, aquela construída por anos de integridade, calma e foco. Sua intenção de apenas seguir seu caminho é tão evidente que não precisa de defesa. O que está nu diante do observador não é sua falha, mas a sua soberania. Você não precisou fazer barulho, o seu silêncio falou mais alto, provando que você é quem você diz ser. Enquanto você segue adiante, quem te atacou está fugindo, e a razão é simples. O jogo virou e as intenções deles ficaram expostas como um livro aberto. Eles tentaram te rotular com mentiras, mas acabaram vestindo o rótulo da inveja, da insegurança e da obsessão. A pessoa para quem eles mentiram viu claramente que o problema não era você, mas sim a necessidade desesperada do outro de diminuir sua luz. Não se trata mais da fofoca, mas do motivo pelo qual a fofoca existiu. O que ficou claro é que você é a verdade inabalável, e eles são apenas a reação de um ego ferido que não suporta o seu crescimento. O que acontece agora é a lei universal do retorno em ação. A semente da mentira sempre gera a colheita da vergonha.
Você entende que essa fuga deles é uma confissão silenciosa, mas há algo ainda mais profundo em jogo. Eles não estão apenas com medo da sua verdade. Eles estão apavorados com o que a pessoa, para quem mentiram, vai fazer com essa informação recém-adquirida. Qual é o verdadeiro preço que o universo está cobrando daquele que tenta sabotar um escolhido? E mais importante, como esse preço se manifesta na vida deles quando você nem sequer está olhando. O caos que criaram não é seu, e sua missão agora é simples: manter a paz que eles perderam. Você não precisa correr atrás de fofoca, nem tentar consertar o que não quebrou, porque sua estabilidade é o maior lembrete do pânico deles. Quando o mundo balança por causa da insegurança alheia, a sua sabedoria é a sua âncora. Entenda que a mentira deles já está desmoronando, não por uma força externa que você teve que mobilizar, mas pela pura falta de base. Você é soberano no seu espaço. Não convide a confusão alheia para dentro da sua paz. O que está acontecendo é a justiça trabalhando por conta própria. A mentira que contaram sobre você não resistiu ao teste do tempo, e muito menos ao teste do seu caráter. Pense nisso. A sua integridade, construída em silêncio e com consistência, foi o muro que fez a história deles voltar como um bumerangue. Eles acharam que estavam te atacando, mas na verdade estavam se expondo para a pessoa errada, aquela que consegue ver a alma por trás das palavras. Sua reputação não precisou de advogados, ela se defendeu sozinha. O motivo pelo qual eles fogem é simples. Eles olham para você e veem a prova de que a história deles derreteu mais rápido do que gelo no calor. O mais fascinante de tudo é o que essa situação revela sobre o poder real. Não o poder de gritar mais alto, mas o poder silencioso que redefine a própria realidade. Você testemunhou a prova de que a verdade é uma força física capaz de desmantelar o engano. Mas agora você precisa entender o próximo nível dessa autoridade. Se a sua verdade consegue expor as mentiras dos outros, o que acontece quando você decide intencionalmente usar essa mesma sabedoria para reconstruir a sua própria história e destino? Você precisa entender que a sua paz não é um estado passivo. Ela é uma força que ataca diretamente a performance deles. Enquanto você está em silêncio e centrado, o caos e a mentira que eles criaram ficam gritantes e artificiais. A sua tranquilidade se torna um espelho que reflete o desespero e a insegurança deles. E é por isso que eles fogem. Você não precisa se defender ou levantar a voz. A estabilidade da sua vida já é um testemunho que destrói a narrativa deles. Você se tornou uma ameaça, porque a sua calma prova que a tempestade deles é desnecessária. Eles estão te evitando porque a sua consistência desmascarou a performance. Eles precisam de drama para se sentirem vivos, mas a sua integridade é tão sólida que as acusações deles soam frágeis. A mentira deles desmoronou não porque você a confrontou, mas porque ela não resistiu ao peso do seu caráter. Você se tornou a prova viva de que a história deles era baseada em inveja e ressentimento. Você não precisa fazer nada. Sua mera existência revela o jogo sujo deles. O maior medo deles é que você continue prosperando sem precisar do palco que eles tanto buscam. Essa é a sua soberania. Você vence sem mover uma peça, usando apenas a sua verdade. Entenda que a maior punição para o mentiroso não é o confronto público, mas sim ser forçado a viver com a certeza de que a pessoa que ele tentou destruir saiu ilesa e mais forte. O custo real dessa mentira não foi para você. Foi a credibilidade deles que se dissolveu. Mas se a sua paz é a ameaça, qual será o próximo movimento deles quando descobrirem que a pessoa para quem mentiram está, na verdade, te ajudando a prosperar? Você tem se perguntado por que aquelas pessoas que tentaram te derrubar agora evitam o seu olhar como se você fosse feito de fogo? A resposta é simples. Sua presença não é mais só a sua.
é um espelho. Eles não estão fugindo de quem você é, mas sim da própria mentira que criaram. Ao tentar sujar o seu nome para a pessoa errada, eles revelaram a inveja e a insegurança que carregavam no peito. Você não precisou de um advogado. A sua energia se tornou o testemunho silencioso que desmascarou tudo. Agora, cada vez que você entra em uma sala, eles sentem o peso da própria desonestidade, porque você é a prova viva de que a verdade sempre se defende sozinha. A sua vitória veio sem que você precisasse levantar a voz ou entrar em discussões. A mentira deles desmoronou porque não resistiu à fundação sólida que você construiu em silêncio, sua consistência e seu caráter. Você viveu com tanta integridade que sua reputação virou um escudo impenetrável. As pessoas que ouviram a fofoca olharam para a sua vida e perceberam que a história simplesmente não batia com a pessoa que você é de verdade. Eles estão em pânico e se afastando porque sabem que a sua calma e a sua paz são o maior sinal de que a história que espalharam não era nada além de fumaça. Entenda que esse afastamento não é um capricho, é uma lei espiritual em ação. Eles estão sendo empurrados para a periferia da sua vida, porque o universo não permite que a falsidade coexista no mesmo espaço da sua verdade. Mas se a sua mera presença já os faz sentir tamanha culpa e vergonha, o que acontece com a alma deles quando percebem que, ao tentarem destruir você, o preço que pagaram foi perder a confiança da única pessoa que realmente importava? E o que essa traição acidental significa para o seu futuro, quando o seu escudo se torna maior do que você imagina? O castelo de areia da falsidade desmoronou em silêncio porque ele não tinha fundação. Você não precisou levantar a voz ou se defender publicamente. Pense nisso. Tudo que eles inventaram e espalharam sobre você era fraco, feito de areia molhada, e a verdade, a sua verdade tranquila e consistente, veio como uma onda suave, mas implacável. Eles pensaram que estavam construindo uma muralha de mentiras ao seu redor, mas essa muralha caiu no exato momento em que a pessoa errada ouviu a história, comparou-a com a sua índole e viu a farsa. Você é a rocha, e o que eles construíram não resistiu à solidez do seu alinhamento. Você precisa entender a beleza e a soberania dessa situação. Eles se afastaram de você, não por medo do que você faria, mas por vergonha do que eles próprios fizeram. A mentira se tornou um bumerangue com o endereço certo, enquanto você mantinha sua paz e continuava focado. Sua reputação, construída com anos de atitudes corretas, fez todo o trabalho pesado. Seu silêncio foi a sua maior defesa, provando que você é tão real e firme no seu propósito que a falsidade simplesmente não consegue se agarrar a você. Ela escorrega e expõe o criador dela. Mas agora que a poeira das mentiras assentou e o inimigo está em retirada, surge uma questão muito mais profunda sobre o seu poder interior. Se o seu caráter é tão inabalável, que defende você sem que precise mover um dedo, o que mais você está prestes a manifestar? Qual é o próximo nível de vitória e proteção que sua alma já construiu e que aguarda a sua reivindicação agora que o campo está limpo? Eles tentaram lançar lama em você, mas a sua essência é feita de um material que não aceita contaminação. Sua verdade é como o ouro puro. Quanto mais fogo ele enfrenta, mais brilhante ele se torna. Você não precisou gritar, negociar ou se justificar. A sua consistência, o seu caráter e a forma como você se comporta diariamente criaram um escudo silencioso. A mentira deles não se sustentou porque ela não vibrava na mesma frequência da sua integridade. Enquanto seus inimigos se esforçavam para criar uma narrativa falsa e complexa, você estava apenas vivendo a sua vida. E isso foi o suficiente para que o castelo de cartas deles desmoronasse.
Você tem que entender que o pânico e o recuo deles não são um sinal de respeito, mas sim de vergonha pela exposição. Eles acharam que podiam falar mal de você para qualquer um, mas esqueceram que a mentira tem um cheiro forte e que a pessoa que os ouviu é espiritualmente alérgica à falsidade. O veneno que tentaram injetar em sua reputação voltou para a fonte. Agora, eles evitam você, porque a sua presença é um lembrete vivo de que a obsessão e a inveja foram as únicas coisas reveladas naquele dia. Você não precisou mover um dedo para lutar. A sua fundação sólida venceu a batalha por você. Mas a vitória sobre a fofoca é apenas a porta de entrada. Você viu que sua paz desarma a maldade, e agora é necessário focar na autoridade que você conquistou com essa prova de fogo. Uma vez que o universo atesta que você é inatingível pela mentira, ele te presenteia com uma clareza sobre o seu próprio poder que é inegável. A questão não é o que a mentira deles revelou sobre o caráter fraco deles, mas sim o que o desmoronamento dessa mentira despertou e destravou dentro do seu próprio espírito. Você precisa entender uma coisa fundamental. O ataque que veio contra você nunca foi um diagnóstico sobre seu valor ou caráter, mas sim um raio-x explícito sobre a pessoa que atacou. O subtítulo afirma a verdade pura. A raiva, a inveja e a obsessão eram, na verdade, a bagagem emocional deles. Quando tentaram manchar sua reputação, estavam apenas projetando as próprias falhas e inseguranças. Sua integridade não é algo que pode ser quebrado por uma fofoca. Ela é uma muralha invisível. Por isso, quando você perceber que estão se afastando, lembre-se que eles não estão fugindo de quem você é, mas sim da clareza que sua presença impõe à mentira deles. A sua maior e mais eficaz defesa foi o seu silêncio e a sua consistência. Enquanto eles gastavam energia criando narrativas complexas e cheias de rancor, você estava simplesmente vivendo sua verdade dia após dia. Foi exatamente aí que o plano deles desmoronou. O ouvinte com discernimento percebeu que a história inventada não combinava com o histórico da pessoa sólida que você é. Sua luz não precisou lutar contra a escuridão. Ela apenas revelou que o atacante estava parado no breu. O fato de eles estarem evitando você agora é a prova irrefutável de que sua reputação, construída com honestidade, agiu como um escudo inquebrável. Você não precisou se justificar. Sua vida fez isso por você, desmontando a mentira em tempo real. O que eles não sabiam é que toda mentira carrega uma conta de retorno espiritual, e essa dívida está sendo cobrada agora na forma de isolamento e humilhação. Você não tem que fazer nada, porque o universo já está emitindo a fatura do julgamento que tentaram impor. Mas existe algo ainda mais profundo por trás desse recuo, a chave para você acessar um novo patamar de autoridade. O verdadeiro poder não está em vencer a fofoca, mas em entender como essa tentativa de destruição abriu uma porta para você recuperar tudo o que foi falado. Se a mentira deles era uma projeção, qual é o segredo de converter essa energia negativa em força bruta para o seu próprio destino? Você carrega uma autoridade que não precisa de gritos. É uma força silenciosa, uma frequência que eles não conseguiram decifrar. Eles pensaram que mentir sobre você seria fácil porque mediram o seu poder pelo seu silêncio, subestimando o quanto o seu espírito está blindado. Você é a prova viva de que a verdade tem um peso que a fofoca jamais alcançará. Sua integridade é o seu escudo mais poderoso, e eles nem perceberam quando você se armou. No momento em que abriram a boca, eles não mancharam o seu nome, apenas revelaram o quão longe você está do nível deles. Agora, veja a cena. Eles estão evitando você. Não é por medo do que você vai fazer, mas por vergonha do que eles já fizeram. A mentira deles não colou porque sua vida e suas ações já tinham criado uma reputação sólida de caráter.
Você não precisou se defender. Sua própria história desmantelou a narrativa deles, expondo a obsessão e a insegurança deles para a pessoa errada. Você está subindo sem mover um dedo, e o pânico deles é o som da sua ascensão. Eles sabem que foram desmascarados, e a clareza da sua presença é simplesmente insuportável para quem vive na sombra. Essa situação não é só sobre fofocas que deram errado. É sobre a lei de causa e efeito em pleno funcionamento. Você precisa entender que o poder que você carrega é uma lei de retorno. Ele devolve ao remetente tudo que não tem a sua frequência. O fato de eles estarem fugindo é a confirmação de que você é soberano em sua jornada. E o universo está apenas cumprindo a sua sentença. Mas se a sua simples e silenciosa existência é uma ameaça para tudo o que é falso, o que acontecerá quando você decidir usar essa autoridade com intenção e voz? Você não precisou mover um dedo para lutar nesta batalha, porque a verdade é que a sua reputação construída em silêncio virou um trono, e agora você deve se sentar nele. Todos aqueles sussurros, fofocas e mentiras que tentaram te derrubar simplesmente voltaram como bumerangues, atingindo em cheio quem os lançou. Você viu isso. Eles estão evitando você não porque te temem, mas porque a mentira que contaram expôs a inveja e a obsessão que carregam. Seu caráter intocável fez o trabalho pesado, provando que a consistência da sua vida vale mais do que qualquer acusação inventada. O grande erro deles foi contar a história para a pessoa errada, alguém que enxerga com a alma e não apenas com os ouvidos. Esse observador percebeu imediatamente que o problema não era você, mas sim a fragilidade e a insegurança por trás da narrativa. Você se tornou inatingível porque a sua solidez desmantelou o drama deles. O silêncio e o afastamento deles são a sua maior prova de vitória. Eles não conseguem encarar você porque você é o lembrete vivo de que a máscara deles caiu e que todos viram quem eles realmente são. Assumir o trono significa que você para de reagir e começa a governar o seu próprio espaço. Essa situação não foi apenas uma batalha perdida por eles, foi uma bênção disfarçada para você, pois ela despertou um poder que você nem sabia que possuía. Mas existe um segredo ainda mais profundo sobre essa soberania. O que acontece quando você finalmente entende o mapa que transformou o veneno da decepção no seu próprio escudo de autoridade inquebrável? A sua vitória não foi barulhenta. Ela foi garantida no silêncio, porque o seu caráter agiu como um escudo inquebrável que fez o bumerangue da mentira voltar e acertar o remetente. A profecia é clara. Você está de pé porque a sua verdade fala mais alto, e aqueles que tentaram te diminuir agora estão em fuga, expostos pela sua própria inveja. Para selar essa vitória automática no seu caminho e declarar que o ciclo de humilhação do inimigo terminou, eu peço que você comente o código 77 aqui embaixo. Se essa mensagem acendeu a verdade no seu coração e reforçou a sua força, não guarde essa revelação só para você. Curta este vídeo agora para espalhar essa energia e inscreva-se no canal para que você continue recebendo clareza e compartilhe com aquela pessoa que precisa saber que a verdade dela também está sendo protegida. Receba essa confirmação e caminhe na sua vitória, porque o seu nome já foi limpo e o seu propósito foi confirmado.